Record. Então, começando a nossa gravação da nossa aula 8 do nosso módulo de Office, tá, queridos? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Eu tenho muita pena de vocês porque vocês não curtiram nenhum dos feriados que estão acontecendo recentemente. Todos os feriados estão sendo na segunda-feira e vocês têm aula na terça. Sacanagem, sacanagem. Feriado também na segunda agora, que vocês não vão, né, usufruir. Meu tio vai. E brincadeiras à parte, hoje nós vamos encerrar o que eu considero como uma parte importante do nosso conteúdo programático em relação a nossas formatações, a formatação da BNT, que a gente bate tanto na tecla. Hoje nós vamos falar do parágrafo, nós já formatamos a página, já formatamos o caractere e agora vamos formatar o parágrafo, tá? É uma das formatações mais visíveis em relação a uma edição de texto, pelo menos em comparação de um texto que não está formatado com parágrafo, um texto que não está formatado com caractere ou com um texto que não está formatado como página. Chama muito mais atenção na questão da leitura. Digamos que você tem um texto que ele está perfeitinho, bonitinho, e necessariamente ele não tem só a formatação de caractere. Você consegue ler tranquilamente, sem problema nenhum. Mas se aquele texto está bonitinho lá, ok, mas ele não tem formatação de página da BNT, você também consegue ler, não te incomoda tanto. Agora, se ele não está formatado com um parágrafo, menino, fica muito estranho, as letras ficam muito próximas, incomoda na visualização. E isso de incomodar na visualização é um diferencial muito grande. Digamos que das formatações que nós temos, das formatações que nós aprendemos da BNT, o parágrafo em si é o que mais vai chamar a atenção no final do teu texto formatado, certo? Dito isso, vamos começar. Primeiramente, nós vamos mostrar aqui nosso conteúdo programático, tá? A gente vai ver em si a formatação do parágrafo, o menu formatar, as opções que ainda estão faltando, já que a gente já contemplou boa parte delas. A gente vai ver o espaçamento entre linhas, esse entre linhas aqui não é junto, tem a opção junto e a opção separado, mas esse aqui é o separado, mais correto. A gente vai ver as opções de recuo, essas duas em si contemplam a formatação de parágrafo, e por último a gente vai ver o menu arquivo para encerrar todo o conteúdo técnico das coisas que nós precisamos saber para conseguir realizar ou criar documentos, e a partir da aula que vem é só criação de documentos. A gente vai criar ofício, a gente vai criar declaração, a gente vai criar memorando, que são documentações padrão. Depois da gente passar por essa oficina de criação desses documentos, a gente vai passar para a próxima, que é a do currículo de vocês. E aí nós encerramos nosso conteúdo programático com as apresentações do Google. A gente vai aprender como fazer apresentações de slide e como elas são mais corretas possíveis também diante da BNT, porque ela também fala de apresentação de PowerPoint de slide em si. Dito isso, vamos começar aqui com a nossa formatação de parágrafo. O que é o parágrafo em si? Gramaticamente falando, tem um outro propósito, tá? Mas para nós, em edição de texto necessariamente com um editor de texto com programas, é um conjunto de formatações em editores de texto responsável por modificar o alinhamento, bem como o distanciamento das linhas de texto, consequentemente do parágrafo. Então, é o distanciamento, tanto de uma linha para outra, quanto do início de onde você está escrevendo para onde você realmente vai passar a colocar o seu texto. Concordam comigo que aqui é o começo da linha, mas você nunca começa escrevendo daqui? Ditem aí para mim se vocês concordam, se vocês não concordam, ou se vocês querem me dar uma voadora. Podem digitar no chat. Lembrando que eu perguntei, caso vocês tenham lápis de memória, tipo a Dory do Procurando Nemo, eu perguntei se vocês concordam que esse é o começo da linha, mas que você nunca começa escrevendo pelo começo da linha. Então a pessoa concorda. Ainda bem que ninguém escreveu que é me dar uma voadora até agora, né? Mas o tempo para a resposta ainda é grande. Concordo, concordo, concordo. Tem um propósito para isso, eu já falei disso em algumas das minhas aulas, as aulas sobre recuo. Necessariamente você não inicia escrevendo o começo do parágrafo em si no começo da linha. Agora, as demais linhas você não tem problema nenhum, se aquela linha já é de um parágrafo, de começar a digitar do começo da linha em si, tá? Mas quando é o começo do parágrafo, você tem um recuo, necessariamente. Vamos seguir. Para a nossa formatação de parágrafo em si, o que nós vamos ver? A formatação
do caractere que a gente já visualizou, então é muito útil para cá. No caso aqui é o menu de formatação de parágrafo. Então, a gente já viu formatação de caractere, a gente já viu os estilos de parágrafo. Deixa eu minimizar aqui minha câmera, porque ela está me atrapalhando um pouquinho. Eu queria dar um jeitinho dela ficar só na minha cara, mas quando eu faço isso eu perco completamente a visualização do meu rosto. Ou eu escolho ver o texto, ou eu escolho ver a minha cara. Hoje eu vou tentar manter essa postura aqui até o final da aula, para ver só o texto. Vou deixar o chat aqui de lado, minimizar aqui um pouquinho, reduzir mais ainda o tamanho. Pronto. Essa daqui é a opção de formatação de parágrafo, tá? O menu formatar em relação ao parágrafo. A gente já viu várias dessas opções aqui, bem como também de arquivo, do menu inserir. A gente já viu boa parte, quase tudo desse conteúdo. Mas o que, é que nós temos para ressaltar, para salientar em relação a isso? Primeiro, os conteúdos que nós vamos ver hoje são novos, tá? Que em relação ao parágrafo, para alinhar e recuar, e também o espaçamento em si, mas todo esse restante a gente já contemplou durante a nossa aula. Vou provar aqui para você que a gente já contemplou esse conteúdo. Aqui no nosso exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Nas aulas anteriores, o que a gente já viu do nosso menu inserir? Basicamente tudo, tá? A gente já utilizou todas as opções. Quebra, no caso, quebra de página, quebra de seção, a gente viu. Caracteres especiais, a gente viu a questão da equação, cabeçalho e rodapé, número de página, nota de rodapé, a linha horizontal, gráfico, desenho, tabela, imagem. Todas essas opções a gente já encerrou. Agora a gente está falando do formatar para a gente encerrar essa parte da parte técnica em si, mostrando todos os menus e todas as opções que nós temos. De texto em si, negrito, itálico e sublinhado, nós já encontramos aqui através desses nossos ícones. Nós não precisamos utilizar todos, a gente já viu qual é o mais útil, qual é o menos útil, mas desses três aqui, esses são os mais comuns. Agora nós temos outras opções, taxar, subscrito, sobrescrito e subscrito, que são bem menos usuais. Por aqui também eu tenho como aumentar e diminuir o tamanho da fonte, mas eu já tenho essa opção bem aqui, ó. Então é só algo a mais. E o uso de maiúsculas e minúsculas para quem tem ainda o hábito horroroso de escrever tudo assim, ó. Se você é desses, pelo amor de Deus, para mim você não está falando, você está gritando, você está aos berros, está se rasgando aí falando com alguém. Eu sempre vejo a pessoa escrevendo no caps lock e imagino a pessoa gritando. Se você tem esse vício, o editor de texto não te ajuda, tá? Você seleciona aqui seu texto, vem formatar estilo, uso de maiúsculas e minúsculas e altera para todas as palavras começando com maiúsculas, ou para todas letras minúsculas ou todas maiúsculas. Eu prefiro isso daqui. Ainda assim, isso não está correto, tá? Então, eu teria que dar umas editadas aqui e tal. O melhor é que, como vocês comecem a editar, é sempre com a letra maiúscula e as demais com letras minúsculas. Vocês conheceram alguém que escreve tudo em caps lock, escreve tudo em caixa alta? Vocês conheceram aí? Contem para mim. Eu conheço uma galera, inclusive eu tenho muitos alunos que fazem isso. Toda vez que eu vejo alguém escrevendo caps lock comigo, eu pergunto, irmão, o que foi que eu te fiz para você estar gritando? O que foi que aconteceu? Qual a necessidade disso? Ou vocês não conhecem? Conhecem? Ah, todo mundo conhece. É sempre, coincidentemente, é sempre a pessoa que fala muito alto, que é extremamente articulada. Será que é por isso? Dito isso, nas opções de texto, a gente tem todas as formatações. Estilos de parágrafo, nós já vimos um pouco sobre, quando a gente falou de formatação de título, a gente viu várias dessas opções aqui. Eu ainda tenho como selecionar alguma formatação para adicionar como estilo padrão, mas essas aqui já são pouco usuais, a gente já utiliza só uma, duas, três no máximo. Então, para você querer adicionar mais, aí já é bem esticado para a sua edição de texto. O que eu tenho de legal aqui é a aplicação de estilo normal. Quando o seu texto está formatado, você pode reformatar como um padrão e tirar todas as formatações que você colocou, caso tenha errado em alguma, tenha adicionado uma a mais. E as bordas e sombreamentos. Eu vou trabalhar nesse texto aqui, daqui a pouco vocês vão trabalhar com ele, mas deixa eu mostrar isso daqui. As bordas e sombreamento. Você pode adicionar bordas no seu texto. Qual a necessidade disso? Nenhuma. Mas eu vou marcar todas aqui. Aliás, eu não posso marcar, porque a pessoa tem alguém no limbo. Certo, eu acho que eu não estou como host. Deixa eu ver se eu tenho essa opção aqui, breakout rooms. O meu breakout não tem a opção do mandar a pessoa para a sala em si.
Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem para o John, ou vou lá na sala dele e coloco essa pessoa que está no limbo. As bordas em si você escolhe para onde você vai colocar. Deixa eu colocar aqui uma à direita. Eu coloquei só uma à direita, mas eu apertei o botão várias vezes, né? O gênio do joguinho. Eu quero colocar só uma à direita. Estilo da linha, eu posso aumentar o tamanho, posso trocar a cor, posso pôr um plano de fundo. Deixa eu só aplicar essa. Pronto. É uma linha dentro de um texto. Deixa eu ver se eu consigo agora, sem tirar essa, colocar mais uma à direita. Pronto. Ah, Maurício, qual é o propósito disso? Basicamente nenhum, tá, queridos? Vocês nunca vão entregar um texto com bordas. Tem muito mais sentido colocar dentro de uma tabela do que fazer isso. Mas tem como ver que existe a opção. Vou colocar aqui um plano de fundo para isso. Bonitinho? Horroroso. Minha noção de cores é criminosa. Isso aqui no olho de vocês de manhã deve estar doendo que só. Mas vocês têm essa opção de bordas e de estilos, porque todo editor de texto padrão tem, tá? Para vocês completarem o texto em si, com um preenchimento com uma cor. Essas coisas aqui existem em todo editor de texto e existe também no Google. É usual? Não. Vou entregar assim? Não. Se vocês querem colocar alguma cor ou algum plano de fundo em si, tem muito mais sentido que vocês insiram uma tabela e coloquem um texto dentro, tá? Deixa eu ver aqui. O Laiane, a pessoa que tinha falado que estava no limbo entrou agora, porque entraram duas pessoas novas na sala. Era alguma delas? Você lembra, você sabe dizer? Era a Pamela. Oi, Pamela, bom dia, bom dia. Acho que entrou mais uma pessoa, deixa eu ver aqui o nome. Ó, entrou e saiu já. Foi muito rápido. Entrou e já desistiu. Vamos seguir. Vamos seguir. Eu ainda tenho, através dessa opção, a questão do alinhamento, tá? Aqui a gente já viu na aula anterior sobre as orientações de texto. À esquerda, à direita, a gente tem todas as opções através dos ícones também. Então, existe no menu, existe nos ícones. Além disso, eu tenho a opção de recuo, aumentar e diminuir o recuo em si, que são esses botõezinhos aqui, ó, aumentar e diminuir o recuo. Tem as opções de recuo. Aqui eu posso alterar a quantidade de centímetros e também posso utilizar o nosso recuo especial de primeira linha. Nenhum desses aqui, nenhuma dessas opções aqui são padrão, queridos. Não são padrão. Então, mexer nelas, vocês só vão ter o trabalho de desfazer o que vocês fizeram. Porque no parágrafo, eu até entendo que por curiosidade, por vontade do aluno, ele queira mexer no caractere, ele queira alterar o tamanho da fonte, a cor da fonte e tal. Mas para formatação de parágrafo, não tem sentido você mexer em nenhuma das outras opções que não digam respeito ao formato padrão do parágrafo em si. Tá? Porque você vai atrapalhar a visualização do seu texto. Olhem como esse texto aqui está nesse exato momento. As linhas estão muito coladas. Para ler isso daqui, já está difícil num editor de texto onde eu posso dar zoom, onde eu posso conseguir visualizar melhor. Imaginem esse texto impresso, como seria difícil para ler. Ou vocês acham que seria tranquilo com esse espaçamento desse jeito? Eu batendo o olho rápido, eu já me perco entre as linhas porque elas estão muito próximas. Vocês acham que é tranquilo ler esse texto desse jeito aí? Responda para o tio. É uma pergunta de opinião. E aí? É tranquilo ou não é tranquilo? Não, não é tranquilo. Imaginem que nem essas linhas tivessem, fosse completamente preenchido. Eu vou tirar os parágrafos. Contemplem a dor de cabeça que seria conseguir visualizar todas essas informações. Nesse ponto que a formatação de parágrafos se faz necessária, tá, queridos? Para que vocês não se confundam e não tenham que adentrar no mundo de letrinhas completamente perdidas aqui. Vamos seguir. Essa é a opção que nós vamos trabalhar hoje, também de espaçamento entre linhas. E o recuo eu vou preferir fazer pela régua, tá? E além disso, marcadores de numeração nós vimos na aula passada, cabeçalhos de rodapés. A gente já viu também, a gente já viu a questão do número de página. E limpar a formatação é a mesma coisa do nosso texto normal, porque as duas levam você para a formatação comum do seu texto. Deixa eu aplicar umas formatações aqui. Vou aumentar o tamanho dessa fonte, vou trocar o estilo, vou colocar o one-tone, vou colocar negrito, itálico e sublinhado, vou colocar centralizado, eu estou com o crime, ainda vou colocar uma listagem. Pronto. Criminalizei o meu texto e agora eu vou vir aqui na opção formatar, limpar a formatação. Deixa eu
só desativar o marcador que eu ativei e pronto. Você volta para a formatação padrão. Deixa eu desfazer isso daqui e realizar um pequeno teste. Vou voltar para o texto criminoso e no lugar de usar o limpar a formatação, eu vou vir aqui em texto normal. Fez a mesma coisa. Então, essa opção aqui de limpar a formatação, tanto ela quanto o texto normal vão fazer a mesma coisa para o nosso Google, porque o nosso Google tem a opção de texto normal assim, Arial, tamanho 11, formatado desse jeito já. No caso do Writer, por exemplo, o texto comum dele não é Arial, se eu não me engano é Calibre a fonte. Então vai ter diferença entre a opção texto normal e o limpar a formatação. Aqui não, vai levar o seu texto para exatamente o mesmo ponto. Dito isso, vamos voltar aqui, uma vez que nós já explicamos todas as opções que estão no menu formatar. Vamos voltar para o nosso PowerPointzinho, nosso slide. E vamos nós. O primeiro passo, piadas à parte com o nosso Dorival Dantas, quem pegou a piada pegou, quem não pegou não tem problema. Vocês só são jovens demais para isso. Para que a gente possa formatar o nosso parágrafo, a gente primeiro precisa fazer o quê? Selecionar. Porque a não ser que você seja, sei lá, um Jedi, você vai conseguir fazer alguma coisa com o seu texto sem ele estar selecionado. Duvido muito que você seja Jedi, tá? Então, vou selecionar antes. Primeiro passo, você seleciona o texto e depois você vai para aplicar as formatações que você quer. Mas primeiro ele tem que estar selecionado, tá? A gente vai utilizar a formatação de parágrafo, o recuo em si, através da nossa régua, tá? Porque eu acho mais simples e vocês vão conseguir fazer desse jeito com todos os outros editores de texto. Tem as opções de formatar parágrafo, por exemplo, no Writer e no nosso editor de texto Word, que abre em si um menu para você sair ajustando os centímetros que você quer ajustar, que você quer aumentar ou que você quer diminuir. Mas cada um tem um canto de colocar essa formatação. Agora, todos os editores têm a régua. Isso aqui, independentemente de qual editor for, vai ficar exatamente no mesmo canto, vai servir exatamente a mesma coisa. Então é muito melhor vocês aprenderem a editar esse recuo através da régua em si. Depois disso, a gente vai mexer no espaçamento. Tem um ícone para a gente ajustar o espaçamento, assim como também tem um menu cheio de opções. Então a gente vai ver através disso. E eu quero fazer uma ponderação com vocês, porque eu acredito que vocês não sabem o poder de uma seleção até agora. Se sabem, maravilha. Eu vou aproveitar aqui agora que tem os 12 online. Vou bater logo minha fotinha. Porque aí eu me acho depois. Tinha uma hora isso fazendo frequência ao vivaço, é isso aí. Eu vou mostrar para vocês o poder que tem uma seleção, tá? Eu não sei se vocês já sabiam disso. Eu estou falando de seleção brasileira, tá? Sinal tem jogo na sexta-feira. Aqui, queridos, eu quero selecionar todo esse meu texto. Eu tenho uma página e um parágrafo inteiro de texto. Vou perguntar para vocês, se eu quiser selecionar todo esse meu texto da forma mais prática do mundo, eu faço com o quê? Caso vocês saibam, não tem problema nenhum. Se vocês não souberem também, não tem problema nenhum. Mas qual a forma mais prática de selecionar todo esse texto? Ditem para mim no chat. Tempo. Lembrando que eu perguntei, caso vocês não tenham entendido, sempre rola isso. Eu perguntei a forma mais prática de selecionar todo esse meu texto. A Pamela falou 3 cliques. Beleza, 1, 2, 3. 3 cliques serve para o parágrafo, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? É só para o parágrafo em si. Ele vai identificar onde tem um Enter, onde começa e onde termina com Enter, e vai selecionar só esse intervalo. Deixa eu tentar 4 cliques aqui, ó. Não importa a quantidade, 3 cliques é só isso. 1 clique você coloca o seu cursor entre a palavra, 2 você seleciona a palavra e 3 você seleciona o parágrafo. E aí, o texto como um todo, como é que faz? Vamos participar aí, Fernando, estava super participante na outra aula. O Mário Regis não veio hoje, o Mário Regis foi o que cochilou na aula passada. O Fabrício também estava super participante na aula passada também. O de Leão sempre marcando a presença dele. Então, e aí? Se eu quiser selecionar o texto como um todo, da forma mais prática do mundo, o que eu faço? Aí, minha boa. É isso mesmo. Ctrl A funciona para o nosso documento do Google. Ctrl A funciona também para o nosso Writer. Ctrl A não funciona no Word. Se eu não me engano,
lá o atalho é outro. Se não é o Ctrl B, é o Ctrl D ou o Ctrl alguma coisa, tá? Mas Ctrl A tem muito mais sentido porque é Ctrl A de all, Ctrl tudo, literalmente. Dei o Ctrl A, selecionei todo esse meu texto, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, valendo 1/10 da nota de participação de hoje. Vou começar a dividir em frações aqui. O pessoal que for de humanas chega na metade da nossa aula já não sabe mais quanto ponto tem. Eu selecionei todo o meu texto, concordam comigo? Espero eu que concordem. Está tudo selecionado. Já mostrei. Olha o Mário Reis aí. Ei, Mário Reis, bom dia. Não morre mais, estávamos falando sobre você. Mentira, não estávamos falando sobre você, você foi citado, tá? Depois tu vai ver a aula completa aqui, tu vê onde foi que eu te citei. Eu perguntei se vocês concordam comigo que esse texto está completamente selecionado. Concordam ou não? Vamos respondendo pro tio. Vocês já não estão vindo no presencial. Se vocês forem ficar calados aí, o carão vai instalando. Beleza. Uma vez que esse texto esteja completamente selecionado, eu quero que vocês me respondam o seguinte. Se eu apertar uma barra de espaço agora, o que vai acontecer com o meu texto? Apaga. Só a Vitória. E cadê o restante dos 13? Clube dos 13. Sumir. Legal que sumir é muito parecido com o nome do meninozinho que tem aqui grifado. É sumir. Apaga tudo. A lógica é boa. E a barra de espaço. Gente, isso não é necessariamente apagar tudo. Você substituiu o seu texto completo ou a sua seleção pelo caractere que você digitou. No caso, eu digitei uma barra de espaço, tá? É a mesma coisa que eu digitar um 0, é a mesma coisa que eu dar um enter. Você substitui a seleção por isso. Não é que o texto esteja apagado, na verdade, ele infelizmente só foi substituído, tá? O poder da seleção é esse. Dentro de um texto, o que você fizer depois, rapaz, compromete. Se você não sabe o que é um Ctrl Z, que acontece bastante do aluno chegar nesse ponto da vida dele, não saber o que é um Ctrl Z, você só chora, tá? Se você não sabe ou não lembra do atalho, tem a opçãozinha de desfazer aqui do mesmo jeito. Exatamente como tem nos outros editores de texto. Mas uma seleção, principalmente quando é uma seleção completa de toda a informação do texto, muito cuidado, tá? Principalmente se você está utilizando o documento do Google. Porque se a sua internet oscila, meu bom, você está no meio da sua edição de texto, você apaga todo o seu documento em si e a tua internet oscilou, se ela salvar na oscilação, salvar no pós, e você não conseguir dar o Ctrl Z nesse meio termo, se ela caiu, vai ficar na última versão dele. A última versão dele vai ser a parte sem texto. Aí já era. A não ser que seja um arquivo que você está mexendo há muito tempo, mas vai ficar salvo sempre a última vez que você parou de mexer. Então, se foi ontem, mas você mexeu hoje e teve a opção de oscilação de internet, você consegue resgatar o texto de ontem. Mas se tiver muita coisa que você adicionou hoje, aí já era, tá? Então, cuidado com a parte da seleção em si. E vamos lá para a nossa demonstração em si, ó. Em relação à nossa régua, vamos ver como nós aumentamos ou diminuímos a questão do recuo. E também vamos saber quanto desse recuo nós vamos mexer. Primeiro de tudo, eu vou selecionar meu texto como um todo, tá? O título não é interessante que participe dessa seleção, mas como é só uma linha, depois eu posso reajustar. Queridos, na quarta aula, se não na quarta, na terceira aula, eu falei sobre esses ícones de recuo aqui, ó, que é aumentar e diminuir o recuo do texto, mas é do texto como um todo, não é do parágrafo, não é da primeira linha, é do texto como um todo. Se eu for recuando, ele vai reduzindo o local onde o meu texto começa até dizer chega, tá? Então é para isso que serve esse ícone em si. Mas, se eu não quiser recuar o texto como um todo, porque isso não é tão correto e não é tão usual, você pode encontrar situações que você precisa recuar o texto como um todo para 8, para 5, para 10 centímetros. Mas não é todo momento, não é toda hora, enfim, não é uma formatação padronizada. Se eu quiser recuar, não de centímetro em centímetro, como isso aqui faz, porque ele faz exatamente a marcação de centímetro em centímetro. Se eu quiser recuar o quanto eu quiser, eu clico aqui na minha setinha, porque a seta é a mesma coisa do recuo utilizando o caractere, e vou arrastando meu texto até onde eu quiser.
Lembrando, está aparecendo a marcação em centímetros ali em cima. Eu vou deixar 6 centímetros. Foi a mesma coisa que eu apertar isso aqui umas 3 ou 4 vezes, tá? Só que eu tenho muito mais controle por aqui. A não ser que você tenha Parkinson, ou a não ser que você tenha um mouse sem um mousepad, tá? Aí você realmente vai ter que utilizar o ícone, porque a sua precisão vai editar bastante coisa aqui agora. Mas ainda não é o que eu quero. Aqui eu continuo recuando o texto como um todo. Inclusive eu tenho até um limite, ó. Não posso recuar além disso. Deixa eu ver quantas páginas ficaram de texto. Eu fico com 20 páginas de texto, porque eu recuei muito mais do que eu deveria. Lembrando, cada recuo comprime o teu texto, tá? Foi mais ou menos isso que eu fiz agora. Se eu recuar demais, eu vou estar empurrando o meu texto para baixo, muito para baixo. E aí eu vou acabar aumentando a quantidade de páginas que eu tenho. Meu texto que só tinha 2 passou a ter 20. Então, essa opção continua recuando todo o texto em si. Se eu quiser recuar só a primeira linha, que é o mais correto, o mais usual, é o equivalente à nossa apresentação, o texto escrito aqui, onde a primeira linha é recuada e o restante do parágrafo não. Se eu quiser fazer isso, não é com a setinha embaixo. A setinha recua o texto como um todo. A de cima é que é o recuo da primeira linha. Então você vai precisar de um pouquinho de precisão na sua mão, tá? Se sua mão treme ou se você não tem um mousepad, aí vai ficar levemente mais complicado, mas se não, é bem mais simples. Vou levar o meu cursor até lá em cima, clico no caractere de cima, ó. Notem que vão os dois juntos agora, aliás, vai só um, antes estavam indo os dois juntos agora, esse daqui está indo só o primeiro, só a linha de cima, e eu vou colocar na marcação que eu quiser. Vou colocar aqui em 3 centímetros. Só a primeira linha de todos os parágrafos foi recuada 3 centímetros. Olha se é certo os 3 centímetros, definitivamente não. Mas aqui é só uma demonstração, tá? Lembrando, o nosso título também conta como se fosse um parágrafo, por isso que ele também é jogado para os 3 centímetros. Mas se eu não quiser, eu só apago com o backspace na frente dele, ele volta a ter o recuo do restante do texto e não o recuo da primeira linha. Tá claro? Deu para entender a ideia? Se não deu, podem digitar aí, não entendi, tio Maurício. E aí a gente dá o nosso score aqui e a gente ajusta as coisas. Sim? Só a Pamela entendeu? Regis, você entendeu, meu bom? Você que entrou por agora. Samira também, você conseguiu entender. Suelen, o pessoal que fala menos. Você não para entender? Tem alguém com o áudio habilitado? Deixa eu ver se está falando alguma coisa. Deixa eu ver quem é que tá. Aquele momento que vem amigo da Rede Globo falando ao vivo. É o Mário Regis, mas ele não está falando, então não tem problema. Bom, se todos entenderam, vamos seguir o nosso bonde rumo à finalização do conteúdo em si. Lembrando, vou selecionar de novo o meu texto e eu vou reajustar o meu início dele, porque 3 centímetros definitivamente não é o mais correto, tá? Quanto mais você afasta o início do teu texto, ó, deixa eu selecionar de novo, não precisa selecionar. Quanto mais você afasta, mais você compromete o final. Aqui, deixa eu pegar uma marcação boa, eu estou um pouquinho depois do parágrafo aqui. Se eu aumentar muito esse recuo da primeira linha, colocar no lugar de 3, vou colocar 4, quando eu desço, notem que eu aumentei pelo menos mais isso aqui de linhas no meu texto. Quanto maior esse recuo, mais texto eu jogo para trás, mais texto eu jogo para baixo, mais páginas eu vou utilizar, certo? Então, cuidado com isso, queridos. Tem uma métrica, tem um centímetro correto para você formatar o seu texto dessa maneira, tá bom? Vamos seguir. Para o espaçamento. Quem aí de vocês já utilizou alguma formatação de espaçamento na vida? Distância de uma linha para outra. Digitem aí para mim no chat se vocês já mexeram nessa formatação em um texto que vocês estavam utilizando ou estavam tentando entregar para alguém. Digitem. Se não tiverem, não tem problema. Acontece. Não, já poucas pessoas, hein? Mas porque vocês não sabiam necessariamente ou porque não foram cobrados, que são duas coisas diferentes. E aí, vocês não mexeram porque não sabiam ou porque não precisava? Não foi cobrado. Tá, Fernando, esse texto tu mandou para quem? Ou foi só um texto que tu criou mesmo? Tu enviou para alguém?
Fernando e Jennifer, vocês não foram cobrados e tal, mas esse texto vocês enviaram para alguém. Eu não sabia e fui cobrada. Eita, aí, você veio ao lugar certo. O que acontece, gente? As formatações de espaçamento, por padrão, em todo editor de texto, ou é 1,5 ou é simples. E aí faz com que o seu texto tenha aquela visualização mais complicada, principalmente se é um texto muito longo, como é o nosso caso aqui. Desse jeito aqui, vamos ver quantos centímetros ou como é que está o nosso espaçamento. Vou clicar aqui no ícone e ó, está 1,5. Eu vou diminuir ainda mais, deixando simples. Ficou mais comprimido ainda. Tá? Mais comprimido do que isso, só um diazepam, só um paracetamol. Que está muito comprimido mesmo. Tá? Aqui, para ler, fica horroroso. Eu ainda tenho uma marcação do parágrafo para ajudar, mas eu vou apagar o parágrafo de novo para provar para vocês que isso aqui fica quase impossível de ler. O espaçamento simples, acho que não é nem 1 centímetro de uma linha para outra. O texto ficou tão estranho, tão compacto, que um texto que ocupava uma página e um parágrafo de outra página está ocupando uma só, no espaçamento simples, tá? Deixa eu botar aqui os parágrafos que eu tinha colocado. Pronto. Voltei aqui para o nosso espaçamento de 1,15, que é um pouquinho maior, mas também não é lá essas coisas todas, tá? A formatação de espaçamento mais correta é sempre de 1,5 linha, certo? Porque ela vai aumentar esse espaçamento e o texto fica muito mais confortável de ver onde começa e onde acaba as linhas, tá? Ainda tem mais uma formatação, que é a dupla, mas aí é um exagero. O meu texto, que tinha uma página e meia, passa a ter quase, literalmente passa a ter 2 páginas preenchidas, tá? Assim fica feio mesmo. Literalmente assim fica muito feio. O mais correto é sempre 1,5 fechadinho, porque aí o meu texto, que só tinha uma página e um parágrafo, agora tem uma página e meia fechada. Beleza? Dito isso, ainda tem mais algumas opções de formatação. Formatação personalizada, adicionar espaço antes do parágrafo, adicionar espaço depois do parágrafo. Se você mexe nisso, você só vai ter o trabalho de desfazer depois, porque padronizado isso aqui não está, certo? E como eu falei, eu entendo que o aluno gosta de mexer em cor da fonte, gosta de colocar um preenchimento, gosta de ter essa parte mais artística em si. Agora, eu não entendo o aluno errar em formatação de parágrafo, porque não fica melhor e nem fica pior se você adicionar espaçamento ou parágrafo em si. Só fica sem sentido, tá bom? Vamos seguir, porque as formatações de parágrafo, por mais que elas pareçam simples, se você esquece, é a que vai mais te comprometer, porque é a que chama mais atenção no fim. Por que eu falo isso? Porque se eu não usar a fonte Arial, se eu usar uma fonte parecida com Arial, vou usar Calibre, quase não dá para sentir muita diferença aqui, certo? Se eu aumentar para o tamanho 12, ainda assim não é tão diferente. Se eu não deixar justificado, se eu deixar formatado à esquerda, ainda assim não é tão diferente, porque eu posso ter sorte e ficar quase tudo alinhadinho. Ó. Nesse primeiro parágrafo está quase tudo alinhado. Mas aí, se eu erro na minha formatação do parágrafo, chama muito mais atenção para quem está lendo do que se eu erro no tamanho da fonte. A não ser que eu seja bem, perdão pelo termo, lesado, e aumente o tamanho da fonte para além do 12, 13, 14, 15, 16, aí também é um exagero, tá? Mas a formatação do parágrafo em si é importante por causa disso, porque ela chama muita atenção para quem está lendo. Geralmente o trabalho você está enviando para alguém, essa pessoa vai ler, tá? Não se engane, tá? O tio Maurício leria se fosse um texto enviado por vocês. Deixa eu voltar aqui para onde estava. Eu vou limpar novamente a nossa formatação, vou deixar zeradinho e vamos voltar para o nosso conteúdo. Vocês não estão me vendo, gente? Eu dei uma leve aumentada na tela aqui. Pronto, estão me vendo ainda, né? Pronto. Eu apertei os 2 botãozinhos errados ali porque o tio Maurício é meio barbeiro. Por isso que o tio Maurício não dirige. Provavelmente seria um atropelamento por dia. Eu quero evitar essas coisas porque eu ainda quero ir para o céu. Só que não. Vamos para as nossas formatações de parágrafo para a nossa ABNT, tá? Porque eu mostrei algumas variações, eu aumentei muito o recuo, diminuí muito o recuo, falei dos espaçamentos do simples, do 1,15, do 1,5, do 2, tá? Que é o espaçamento duplo,
São quase 2 centímetros de uma linha para outra, mas o que é correto para a ABNT? Já que a gente fala mais de ABNT do que a mãe da gente fala da gente pelas costas. Não fala bastante de mim pelas costas. O mais correto para a nossa ABNT é o recuo de texto da primeira linha de 1,25 e o espaçamento de linha de 1,5. Tá? Mas para a gente recordar todas as outras, a gente tem aqui a formatação do corpo do texto. O corpo do texto em si é isso. Ó. Deixa eu mostrar aqui, porque acho que vocês já ouviram essa expressão, mas não sabem necessariamente o que ela significa. Corpo de texto é isso aqui. O texto em si, o texto como um todo, beleza? Não foge muito disso daqui, não. Vamos nós. Nosso tipo da fonte, como nós já falamos na aula anterior, Arial ou Times New Roman, tá? Tamanho da fonte 12, espaçamento entre linhas, que foi o que a gente viu hoje, de 1,5, sem espaçamentos extras antes e depois, não tem essa questão de espaçamento extra antes ou depois. O texto, em relação ao alinhamento, ele tem que estar sempre centralizado. E o recuo no início dos parágrafos, de todo o parágrafo, 1,25 linha. Não do título, de todos os parágrafos, tá certo? E aqui só uma ponderação sobre textos especiais, que no caso seriam as citações e afins, 10 no tamanho da fonte. Vou mostrar aqui para vocês como ficaria esse texto. Nem demora tanto para fazer, é só selecionar o texto como um todo, aumentar o tamanho da fonte, justificar, colocar 1,5, aumentar o nosso espaçamento aqui para 1,25 na marcação e pronto. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. A gente fez basicamente todas aqui. Justificamos? Justificamos. Coisa de segundos, tá? Mas, se você não memorizou, se você não recordar, pode ser que isso aqui demore bem mais para você, ou que você tenha que jogar no Google. Mas, enfim, na minha opinião, não é algo complicado. É só utilizar bastante, que aí você memoriza. E quando você memorizar, é só glória. Aí é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Vamos para o nosso menu arquivo, porque é um dos importantes, que nós ainda não falamos. Falamos um pouco sobre o menu arquivo, porque nele tem a opção de configuração de página, certo? Mas a gente não falou de todas as outras modalidades do menu arquivo e muitas delas são bastante úteis. Eu trago aqui um pequeno compilado das mais úteis em relação a fazer download, o e-mail, histórico de versões, configuração de página que a gente já viu, o mover e o imprimir. Vamos para o nosso editor de texto para falar de cada uma delas aqui na prática, tá? Com as demonstrações. Tem o mesmo texto que eu usei durante toda a aula, é aquele texto que a gente fez todas as nossas atividades até hoje, que eu ficava mandando um parágrafo, 2 parágrafos para vocês e vocês ficavam editando ou colocando alguma informação. Hoje ele está aqui completo. Quem tiver curiosidade de saber como é que acaba, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Quem não tiver curiosidade porque nem prestou atenção, tudo bem, o tio Maurício não vai ficar ressentido. Acontece, acontece. Foi eu que escrevi, eu gostaria que vocês tivessem esse mínimo de interesse, mas acontece. Ninguém é obrigado a ler, ninguém é obrigado. Se quiser ganhar um pontinho, pode. No meu coração. Não um pontinho literalmente. Menu arquivo. Pronto, hoje é dia de ler completo, viu, Cláudio? Menu arquivo, ó, o que nós temos no menu arquivo? A opção de compartilhar, que é tal qual essa opção de compartilhar também, para esquecer as pessoas com quem você está compartilhando o texto. Eu compartilhei com alguém aqui, deixa eu ver com quem foi. Foi com o meu alter ego. Além da opção de compartilhar, eu tenho um novo, que aí é como abrir com um Ctrl N aqui, uma nova aba, um novo texto. Você pode escolher o que você vai abrir, você pode abrir um editor de texto novo, uma planilha, uma apresentação. A opção de desenho, que é basicamente a mesma coisa do desenho em si que você tem disponível no editor de texto. Você vai abrir uma janelinha para colocar informações, mas nada demais. Não é um CorelDRAW, não faz nada demais esses desenhos. E o formulário em si do Google, tá? Você pode abrir novas páginas com esses editores aqui. Nada demais. Aqui, se eu clicar em abrir, ele vai perguntar sobre algum arquivo que eu tenha remoto. Se eu quiser que o upload é algum arquivo que eu tenho na minha máquina, eu posso ir pelos recentes, que são os últimos arquivos que eu mexi, mas como todo dia eu mexo em muita coisa, todo dia vai ter muita coisa aqui. Tá? Os marcados com estrela, porque eu posso fazer essa marcação lá fora, na minha página do Drive em si, e aí eles têm essa marcaçãozinha especial. Compartilhados comigo foram os arquivos que vocês já me mandaram, então tem de muita gente aqui que já deu aula, já teve aula comigo. Esse aqui são o pessoal do outro curso
de Office, são as atividades deles. Essa imagem aqui ficou muito legalzinha. E o meu Drive em si, eu ia fazer uma piada com Britney Spears, deixa quieto. Aqui são as informações, são os arquivos que estão no meu Drive. Então eu posso abrir algum arquivo desses. Necessariamente eles não estão na minha pasta, deixa eu mostrar aqui para vocês, a minha pasta do Google Documentos. Pode ser que eles não estejam lá, porque eu não mexi neles ainda, mas eu posso abrir da mesma forma, tá bom? Deixa eu ver se por aqui eu posso colocar a marcação como extensão no Drive em si. Vou fechar, vamos voltar. Arquivo a gente já viu novo, a gente já viu abrir, a gente já vai fazer aqui uma cópia, tá? Cópia é dica de pai. Eu já falei para vocês sobre compartilhamento de arquivos, não falei? Como é que funciona a ideia de compartilhar? A gente nunca compartilha o arquivo principal, o arquivo que a gente criou, que é o nosso principal mesmo. A gente sempre faz uma cópia desse arquivo, e aí é esse que a gente compartilha, para a gente ter as duas, e uma não tem ninguém mexendo, só a gente e a outra as pessoas mexendo. Qual o propósito disso? Propósito, primeiro, segurança das suas informações, dos seus dados. Então, todos esses textos aqui que eu mandei para vocês, que eram meus, eu nunca mandei o original, eu sempre mandei uma cópia dele para eu ter o original em si, e até em algum momento, se eu quiser publicar esse texto, se eu quiser publicar esse arquivo, eu ter um controle em relação a isso, porque eu sei que esse arquivo é meu, mas a única coisa que me comprova que ele é meu são as versões e também o momento em que eu criei. Por exemplo, a minha versão original tá lá como se eu tivesse criado ela há, não sei, 2 anos, mentira, 1 ano e meio, mentira também. 6 meses, vai, 6 meses. Os que eu compartilhei com vocês têm bem menos tempo do que isso. Então, se em algum momento eu quisesse processar vocês por direitos do texto que é meu, por direitos autorais, eu poderia, entendeu? Porque eu tenho uma cópia do que é, no caso, o original, e o que eu mando para vocês é só uma simulação daquele texto. Então, caso vocês estejam compartilhando arquivos com outras pessoas, a não ser que você esteja criando o arquivo do zero, mas se você já criou, se esse arquivo é seu, você quer que a outra pessoa veja, então aí você compartilha uma cópia com ela, tá? Não compartilha o original. Plágio é crime, viu? Plágio é crime e é crime, eu vou dizer de novo, é crime, então é crime. Se eu clicar aqui em arquivo e fazer cópia, eu vou nomear esse arquivo, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso mandar para uma pasta diferente do meu Drive, posso criar uma pasta para ele, ou posso deixar ele exatamente do jeito que está aqui, só com um nome diferente e pronto. Já criei e esse aqui seria o que eu compartilharia com os demais alunos. Vamos para as restantes opções. O e-mail aqui. Por mais que você possa compartilhar o arquivo com a pessoa e ela fazer com você a atividade, como a gente já viu como faz, você pode precisar, em algum outro momento, enviar esse arquivo para alguém. E necessariamente essa pessoa não ter participado do compartilhamento ou não ter editado o texto com você. Então, a opção de envio de arquivo é bem útil, tá? Você pode enviar o arquivo para os colaboradores, que são as pessoas que já têm compartilhado, ou enviar esse arquivo para qualquer pessoa como um anexo, beleza? Vou clicar aqui. E aí, ó, eu escrevo para quem eu vou enviar esse e-mail, tá? Eu posso até fazer uma cópia para mim, mas eu já tenho esse arquivo, então eu tenho um assunto, posso fazer o corpo do meu e-mail em si para explicar o que eu estou enviando, e eu ainda escolho, ó, não anexar, incluir o conteúdo no e-mail, que aí eu pegaria o texto, jogaria no conteúdo do e-mail, isso é horroroso, tá? É o equivalente a você, no lugar de colocar o anexo, pegar todo o texto que tem dentro desse teu arquivo e jogar no corpo do e-mail. Então, no lugar do bom dia, segue em anexo, não sei o quê, toma o texto logo aí, pronto. Isso é horroroso, isso é horroroso, horroroso, horroroso. Até porque ninguém lê corpo de e-mail. Tá? Sendo bem honesto, eu não leria. E eu posso escolher até a versão de arquivo que eu quero mandar. Eu posso mandar ele em PDF, em Rich Text, em Open Document, que é, no caso, o nosso ODT, em HTML. Posso mandar no texto como Word e o TXT em si. Eu escolho a versão. Isso aqui é muito legal. Depois que eu escolher e que eu colocar pelo menos o e-mail da pessoa, eu posso enviar. Clicar aqui em arquivo. A opção do e-mail em si, de enviar para colaboradores, eu mandaria esse arquivo, eu poderia escolher enviar em anexo, todas aquelas informações que tinham no anterior, só que já para os e-mails que estão compartilhados aqui. Então, é uma opção que não tem tanto propósito em si. Vamos para a nossa cereja do bolo, aqui na opção de fazer download, porque quando eu falei pela primeira vez que o editor de texto Google é o melhor do mundo, e alguma das pessoas deve ter torcido o nariz assim para o lado porque não concordou, está aqui o motivo. Essa democratização de formatos é uma maravilha, tá? No caso do Word, até o momento em que eu usei o Word, não sei, uns 4, 5 anos da minha vida,
Eu usei 2000, a versão 2003, até saiu 2007 eu usava o Word. Velho sim, eu sei, eu sou velho mesmo, tá? Acontece, tá? Ele não te permitia baixar o arquivo em nenhum outro formato que não fosse PDF ou o formato dele. Deixa eu ver, vamos fazer um teste agora, ver se o Word já expandiu os horizontes dele, ver se ele já criou vergonha na cara e está permitindo isso. Vou abrir aqui um novo documento, escrever qualquer coisa aqui. Oi, gente, tudo bom? Cheiro do tio Maurício. O tio Mau. Vou clicar aqui em arquivo, eu quero fazer download desse arquivo. No caso, eu tenho a opção de salvar e salvar como. Eu vou clicar aqui em salvar como e ver as opções de... Tem alguém falando no chat, né? Exposed no Word ao vivo. Oxi! Como assim Exposed no Word ao vivo? No caso, eu vou procurar até a opção de exportar aqui, ele só cria o documento como XFP ou criar como PDF. Ainda vai, sério que ele vai continuar do mesmo jeito. Ele vai continuar do mesmo jeito. Eu não mostro nenhuma opção de alterar o formato do arquivo. Só no exportar que eu ainda posso criar como PDF. Comédia. Isso aqui é comédia. Vou fechar, tô tão revoltado que eu não quero nem salvar. Deixa eu ver se essa máquina aqui tem o Writer. Não tem o Writer. No caso do Writer, é um outro editor de texto que também é offline, só que o Writer em si, você salva no formato do Writer, você salva em todos os formatos do Word. Então, o Word 2007, o Word 2003, o Word até o 99, nem tinha o 99, acho que nem existia. O 2000, o atual, que é o 360, você salva em todos os formatos do Word, sendo que nem é o editor de texto do Word, é o Writer. E você salva também no formato do Writer, você salva em PDF, você salva em HTML, você salva em todos os formatos. Mesma coisa no nosso caso do nosso querido Google, tá? Se eu clicar aqui, todos os formatos úteis de texto ele vai conseguir salvar, certo? Aqui o formato do Word atual, aqui o formato do Writer, o Rift, o PDF, o .txt, que é o comunzão, o HTML, que você salva esse texto como se fosse uma página web, e essa publicação, acho que é quase a mesma coisa de você publicar na web esse texto, mas tem várias opções, tá? Se eu tornar esse texto aqui disponível offline, por que isso é útil? Quem aí de vocês está me acompanhando pelo celular? Se acusei. Quem está acompanhando o tio pelo celular? Eu. Tem uma galera aí. Eu e eu. Queridos, tem uma modalidade diferente. Você não consegue usar o nosso editor de texto Google em um computador sem internet. Tá? De jeito nenhum. Você precisa de internet para isso. É o mínimo, na verdade. Mas você consegue usar o nosso editor de texto do Google no celular se não tiver internet. Certo? Eu vou desligar aqui a internet do meu celular, ó, vou até mostrar para vocês. No caso, entendam ao contrário, tá? Estou desligando o Wi-Fi, não tem nada ligado aqui. E eu vou no meu documentos do Google, ainda sem nada. Espera aí que a minha tela é troll. Não sei se vocês têm problema de tela. Ainda estou com a internet desligada. Eu vou abrir aqui o meu documentos do Google. Beleza? Se eu clicar aqui em adicionar um documento do Google, vou colocar aqui novo modelo, ele me avisa que eu estou offline, mas eu continuo com o arquivo aqui. E eu vou editar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui alguma informação. Vou continuar provando que eu estou offline, tá? Eu não estou roubando, não. Eu não estou roubando. Vou colocar aqui, oi, gente, tem... Eu odeio a tela do meu celular. Odeio a tela do meu celular. Simplesmente odeio. Eu vou trocar o celular só pela tela. Esta marmota, ela tá... os botões de navegação é como se estivessem muito próximos e eu não consigo mais apertar o botão de sair sem apertar o botão de fechar todos os aplicativos. Meu texto está completamente digitado ainda no offline, tá? Ainda estou no offline e o texto está digitado. Só uma linhazinha. Eu vou clicar aqui no ícone de salvar.
salvei meu documento, ele está marcando que as alterações foram salvas e eu não tenho internet, beleza? Eu vou ligar a internet agora, liguei a internet agora, tá? Vou sair do meu documento, tá? Fechei ele, vou minimizar tudo. E agora, no computador, eu vou voltar aqui para o meu Google Documentos. Olha aqui o arquivo, ó. O arquivo que eu acabei de criar. Eu posso utilizar o Google Documentos na versão offline pelo celular, tá? Ele vai, eu vou até apagar esse negócio aqui, porque tem só uma frase, não tem muito sentido deixar salvo. Eu posso utilizar esse aplicativo no celular e ele vai salvar como se fosse um servidor de arquivos do meu próprio celular, vai salvar o arquivo lá, e no momento que eu me conectar à internet novamente, ele vai enviar aquele arquivo, a cópia daquele arquivo, para o meu Google Documentos, na minha conta Google normal. E pronto, beleza? Então, é bem útil isso em si. Eu posso fazer isso aqui agora, de tornar esse meu arquivo que está aqui agora disponível offline, que vai ser o processo inverso, tá? Aquele arquivo era offline, eu disponibilizei online. Agora eu vou pegar esse arquivo que é online e disponibilizar offline, para quando eu não tiver internet, esse arquivo já está salvo e eu poder editar ele. É para isso que serve a opção. Deu para entender, queridos? Digitem para mim aí cachorro quente, se vocês conseguiram entender isso. Que eu começou a dar aquela... Quando chega perto de 11 horas, a fome bate, meu amigo, eu fico pensando em cada coisa. Cachorro quente, um hambúrguerzinho ali do McDonald's, um bacon em cima, com aquele nossa cebolinha picada. Eu odeio cebola, mas a fome é tão grande. Só 2 pessoas entenderam, o restante tá com vergonha de escrever cachorro quente? A primeira pessoa que escreveu é sempre o que serve de métrica para os outros, porque eles vão só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ninguém digita mais nada. Caso vocês não fizessem isso, fica a dica, tá bom? Pronto, todo mundo entendeu, vamos seguir. Aqui eu ainda tenho mais no caso, as opções mais interessantes, que é o histórico de versões, onde eu consigo ver todos os momentos que eu editei esse arquivo e que eu parei de editar esse arquivo, tá? Bem como a maioria das edições que eu já fiz. Todas elas foi eu que fiz, tá? Então vai ver a marcaçãozinha. Tem as outras versões, ó, tem versão dele aqui dia 6, tem 2 de hoje, tem as de dia 5 também, tem dia 26 de setembro, tem dia 22 de setembro. Eu posso marcar ou desmarcar as opções de mostrar as alterações que eu fiz, tá certo? Eu posso recuperar meu arquivo de uma dessas versões, tá? E aí poder utilizar como se não tivesse mexido nunca naquele texto, beleza? Não é o que eu vou fazer. Não tem o menor sentido agora. Olha. Espera como ver isso. Pamela, só vai dar certo se esse arquivo você não utilizou só naquele dia. Se eu criar um arquivo aqui, agora não tem a opção ver histórico de versões. Só dá para ver se esse arquivo for mais antigo, tá? Eu vou clicar aqui em arquivo, histórico de versões, ver histórico de versões. Aí eu tenho uma lista dos momentos em que eu mexi nesse arquivo, que eu parei de mexer nele, tá? A listinha continua aqui bonitinha. Eu posso pegar qualquer uma delas. Eu posso clicar aqui em restaurar. E se eu clicar em restaurar, ele vai subscrever o arquivo que está agora. A versão que está agora. Que no caso é a nossa atividade prática, que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas se eu clicar com um botão aqui, nos 3 pontinhos, no lugar de subscrever, ou de colocar essa versão aqui no lugar da atual, eu venho só e faço uma cópia da versão anterior, e aí eu vou ter essa cópia dessa versão anterior junto com o arquivo que eu tenho atualmente. Beleza? Tem muito mais sentido. Mas se você quiser só pegar essa daqui e subscrever, então é só clicar em restaurar a versão e acabou, morreu. Voltando. Opa. Deu uma travadinha aqui, já deu aquele medinho de vale, meu Deus do céu. O que está acontecendo, Senhor? Pronto. Vamos para as últimas opções. Aqui, a opção de renomear, só colocar o nome do texto novo, mas entre fazer isso e só clicar aqui e alterar o nome tem muito mais sentido. Mover, caso esse arquivo esteja em alguma pasta dentro do seu Drive,
No meu caso aqui, ele não está em nenhuma pasta, mas se eu quisesse disponibilizar uma pasta com todos os meus arquivos e deixar ela bonitinha, eu podia sair alterando os lugares onde eles estão. Adicionar um atalho ao Drive. Deixa eu mostrar aqui meu Drive para vocês. Meu Drive me crazy. I just can't see. Tô cantando Britney Spears, tô nem vendo. Me julguem, tá? Me julguem. Abri meu Drive. Se eu clicasse aqui em adicionar esse arquivo como ícone do meu Drive, como atalho no meu Drive, ele ficaria aqui na cara. Eu sei que eu tenho muito arquivo aqui, muito arquivo compartilhado, muito arquivo mesmo. Eu só daria um destaque a mais para ele, ele apareceria aqui ou nos ícones ou no acesso rápido. Não vejo tanto propósito para isso. Mover para a lixeira, porque nós temos sim uma lixeirazinha no nosso editor de texto Google, tá? A opção de publicar na web é interessante caso você veja algum propósito nisso, mas você criaria um link para poder disponibilizar para outras pessoas e as pessoas teriam acesso direto a esse teu documento. Acredito eu que não para edição, só para visualização, tá? Ou eu posso incorporar ele em alguma página que já exista, também posso fazer isso. E aqui a opção de idioma, pelo amor de Deus, nem mexam nisso, tá? Isso aqui dá uma dor de cabeça desgraçada para alterar depois. Configurações de página, a gente já viu, é através daqui que a gente altera as nossas margens, alterar para os nossos 3232 e altera o tipo da página em si. E a opção de imprimir, obviamente, tá? Caso você tenha uma impressora na rede, ela vai aparecer aqui. Caso você não tenha, você ainda teria que instalar. Então, cuidado nisso daí, tá bom? E aí tem sempre na opção de imprimir, caso você não tenha uma impressora, vai substituir pela opção de salvar, tá? Fica a dica de pai do tio Maurício. Eu tenho as opções de alterar a formatação da minha impressão, mas vai depender da impressora em si, então é bem relativo isso daqui. Vou fechar. E agora, queridos, nós vamos para a nossa atividade prática, porque o tio Maurício, ele não está mais postando no nosso Classroom aquelas atividadezinhas com data, aquelas atividades para vocês me enviarem um arquivo, porque feedback direto de vocês, eu percebi que vocês não respondem, certo? Opa, peraí, vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Digam aí para mim se estão me ouvindo. É porque pareceu que eu tive uma oscilação de internet, aí o pessoal naquela página. Daquele maroto sustinho agora de, nossa, ela caiu, pelo amor de Deus. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu estou fazendo as atividades agora. Porque vocês não, a maioria de vocês não estavam me enviando o arquivo, ou não estavam entendendo onde enviar o arquivo em si. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, as atividades práticas agora a gente faz em sala de aula, tá? Eu cadastro sempre mais uma pergunta para vocês conseguirem me responder. Isso daqui é para o pessoal que falta o presencial, para eles não perderem a nota de participação. Mas a nota da atividade agora é sempre a atividade prática em si. A atividade prática dessa vez vai ser o seguinte, queridos. Deixa eu mostrar aqui o nosso objetivo. Com o meu texto compartilhado, o texto que eu compartilhei com vocês agora, tá? Vou compartilhar com vocês agora, né? Ainda não fiz, mas eu vou fazer. Vocês vão aplicar todas as formatações que vocês já aprenderam comigo, padrão ABNT, tá? Página, caractere e parágrafo, todas as formatações que a gente aprendeu. Depois disso, vocês vão inserir uma imagem. Aí, como vai estar compartilhado com todo mundo, quem tiver pelo computador e achar isso mais fácil, beleza, mas tem que ter uma imagem no final desse texto. E além da imagem, eu quero uma tabela depois da imagem, tá? Onde vocês vão colocar o nome de vocês. Beleza? Assim, sobre a imagem, o texto em si, que acredito que vocês já leram mais da metade dele, ou pelo menos, né, era para ter lido, a não ser que vocês tenham feito todas as atividades sem ler nenhuma vez. Aí vocês estão trollando o tio Maurício, tá? O texto em si fala sobre guerra na Síria, então, se vocês quiserem colocar uma imagem em relação a isso, já estariam bem, né, encaminhados. Beleza? Deu para entender o que eu quero na atividade? Se deu para entender, digita não, eu não posso colocar nomes de comida estranha. Digitem cafezinho, se vocês entenderam a atividade. Se não entenderam a atividade, digitem arroz, porque arroz está caro. 3 cafezinhos e nenhum arroz? Cadê o restante dos cafezinhos? Ou dos arroz? Arroz 5,50. Pronto, aí apareceu uns arroz. 2 arroz. Tem mais arroz do que cafezinho ou empatou? Eu vou explicar de novo, tá? Primeiro, queridos, a atividade vai ser com esse documento aqui.
Eu vou compartilhar esse documento com vocês agora, tá? O e-mail de vocês, tal qual a gente fez na semana passada. Depois de compartilhar, vocês em conjunto vão formatar página, caractere e parágrafo desse nosso texto para as normas da BNT que a gente já viu. A gente já viu todas essas normas aqui. Depois disso, quando vocês terminarem de formatar o parágrafo, dê um espaçozinho, insiram uma imagem, tá? Uma imagem que diga respeito a esse texto. Como eu falei, o texto fala de guerra na Síria, então vocês podem procurar uma imagem assim. Não precisam de 2, 3, 4, 10 imagens, é só uma. Entrem em consenso entre vocês. E por último, vocês vão colocar uma tabela no final do texto, tá? E nessa tabela vocês vão colocar o nome de cada um, certo? De quem participou, de quem editou o texto. E agora, o pessoal que estava digitando arroz, deu para pegar a ideia? Pegaram essa marota visão? Ótimo. Então, mandem um e-mail de vocês para mim no chat agora, tá? Deixa eu começar o compartilhamento. Por favor, não esqueçam, Gmail, tá certo? Se mandar um Hotmail aí, não tem como. Já foi a Jennifer. Vai agora o Fabrício. O mouse está com problema, ó. Fabrício, teu e-mail não tem foto? Cada pessoa coloca a sua imagem? Não, Lívia, vocês vão entrar em consenso e é só uma imagem, tá? Vocês podem conversar no chat do nosso editor de texto e aí ver quem é que vai colocar a imagem, quem é que está pelo computador, porque aí vai ficar mais tranquilo de fazer, tá? Tem como adicionar a imagem pelo celular? Tem, mas na dúvida, pelo computador é sempre mais fácil. O Mário Reis mandou o e-mail dele, a Lívia mandou o e-mail dela também. Calma aí, deixa eu só pegar aqui. A Laiane também mandou. Quase que eu fecho aqui. É porque eu tô com problema de mouse, eu vou trocar esse mouse depois. Ó, ele tá selecionando, eu tô tentando selecionar no chat e não tá indo. Ou é duplo clique. A Vitória também mandou. Pronto. Deixa eu ver quem mais. Fernando. Quase todo mundo hoje, ó. Máximo de participação possível. Glória. Na aula passada foi pouca gente fazendo. Quando o tio Maurício fala que o ponto vale só se fizer atividade, aí no instante vocês se coçam para fazer, né? A Pamela também. Já tem 10 e-mails. Menino, que maravilha. E a Suelen. Como notificação aqui, eu vou colocar atividade prática. 06/10. E mãos à massa. Vou ver aqui. Pronto. Tá compartilhado com vocês. Como acho que eu compartilhei com outras pessoas, com umas 10, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, olha só. E a gente tem 13 na sala. O restante aí que que eu não compartilhei, ou foi porque não me mandou o e-mail, ou foi porque não quis, de verdade. Mas lembrando, ó, nossa atividade prática hoje é essa. Eu não vou passar outra atividade lá no nosso Classroom. O ponto da atividade prática de hoje é essa daí, beleza? Vocês podem começar a fazer. Conversem pelo chat para ver quem é que vai colocar a imagem. Conversem. Não chegou aí, Jennifer? Deixa eu ver aqui como é que tá o teu e-mail. Vê se o teu e-mail tá certo, Jennifer. Eu copiei esse daqui, exatamente como estava. Vou te adicionar de novo. Vocês já podem fazer, tá, gente? Esperem o tio, não. Hoje vocês estão na prática mesmo. Ó, tá aqui, ó. Tô compartilhando de novo contigo. Peraí. O que é para fazer mesmo? Ó, Jennifer, tá aqui, ó. Tu tá aqui já, tá vendo? Já tá nos compartilhados.
O que tem aí, provavelmente, para ti, é que tu tem que procurar as notificações dentro do teu Gmail. Vai aparecer lá, Maurício, alguma coisa compartilhou com você um arquivo. Aí tu vai no teu Gmail, clica lá, tu vai abrir por lá no editor de texto, beleza? E o pessoal que estava perguntando o que é para fazer, tá aqui o texto em si, beleza? Já tem gente selecionando e formatando. Aqui embaixo do texto, ó, deixa eu só tirar o chat da frente. Eu vou colocar a imagem, tá? E depois da imagem, você vai colocar uma tabela, pode ser que seria tabela, onde vai ter os nomes de vocês. Então, vocês vão ver quantas linhas tem que colocar. Caso não tenha linha o suficiente, vocês vão ter que adicionar mais uma, tá? Coloquem pelo menos uma tabela que tenha um espaço para um número, uma célula para o número, e um espaço também para os nomes, tá bom? Uma tabela com 2 colunas, então. No caso, o Fernando perguntou se precisa justificar. Fernando, justificar faz parte das nossas formatações da BNT. Então, tem que justificar sim, beleza? Todas as formatações que a gente viu de padrão ABNT. De padrão ABNT, tá? Vou me divertir aqui vendo o que vocês estão fazendo. Qualquer dúvida podem tirar com o tio, tá? E se terminar mais cedo, vocês estão liberados. Se terminar aqui 11h15, vocês estão liberados. Quem vai inserir a imagem, a Laiane perguntou quem é que vai inserir a imagem, tá? Vou botar a imagem se vocês não se importam. Tá bom, pode pôr. Onde fica o chat? Se tu tá pelo celular, bicho, eu não sei onde é que fica o chat pelo celular, posso dar uma olhadinha agora. Mas pelo computador, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que fica o chat pelo celular. Se tem a opção do chat pelo celular. Eu também tenho esse documento aqui. Está atualizando, pronto, atividade prática. Aqui são os comentários. Na verdade, ó, eu consigo ver quem está online pelo celular. Eu não consigo conversar com o pessoal. Deixa eu ver se eu clicando aqui em algum. Não, não consigo conversar. Mas dá para ver quem está online, quem está fazendo as coisas. Eu, inclusive, vou bater prints, porque sou desses. E eu não vou dar ponto de graça, porque o tio Maurício não é nem técnico de enfermagem para dar ponto de graça. Podem continuar aí. Qualquer dúvida podem perguntar para o tio. O tio está aqui para isso. Três online. Dá tempo até de fazer. Eu tenho uma mãozinha aqui. Wall hanger. Dá tempo até de. Quem vai fazer. Quem está fazendo pelo computador. Isso aqui não está muito grande, não? Opa, colocar a imagem no meio do texto. Era para ser no final. Era para ser no final, hein? Podem movimentar ou então recortem e colhem lá, que era para ser no final do texto. Deixa eu ver se tem alguém falando. Se quiser habilitar o microfone para tirar alguma dúvida com o tio aqui, tamo junto. O Mário está com o telefone dele habilitado. Não tem ninguém falando. Queridos, a imagem é no final do texto, viu? Não esqueçam disso. A imagem está no meio da primeira página. A Sumaya mandou o e-mail dela agora. Deixa eu adicionar aqui você, Sumaya. Alguém já falou que seu nome é muito legal? Tem a Sumaya e tem a Sumária. Pergunta se eu fiz piada com a Sumária no dia da aula que eu estava dando aula de sumário. Ô Sumário, conheça a Sumário. Piadas, humor, haha. Eu não consigo mover. Não consegue mover? Olha a orientação da imagem. Ó, já tem a tabela lá embaixo. Tu vai clicar com o teu cursor, deixar o teu cursor no final do texto, entre o texto e a tabela, tá? Onde está o meu aqui, onde eu estou mostrando, tá? E aqui tu vai inserir a imagem.
a imagem é inserida de acordo com o cursor. Onde o cursor está, a imagem é inserida. Se tu deixou o teu cursor na primeira página, a imagem vai sair na primeira página. Certo? Quem está pelo chat está me ouvindo ainda? Pronto, a imagem vai estar no final. Aí, parabéns. A imagem está no final. Entre o final e tal. Ó, lembrando, foi o que eu pedi das colunas. Eu pedi para terem só 2 colunas, tá? Na nossa tabela. Uma para ter os números e a outra para ter os nomes. Tem 3 colunas aí, tem uma coluna a mais. Inclusive, está faltando uma coluna para a gente colocar na frente e onde seriam os números em si. Aí está reduzindo o tamanho da coluna. É melhor excluir essa coluna, tá? Sumaia, deu certo entrar no arquivo, Sumaia? E aí? Ó, tem alguém recortando e copiando os nomes na outra coluna. Tá joia. Tô começando a achar que eu tô passando as atividades muito fáceis para vocês. Na próxima eu vou deixar 10 vezes mais difícil. Mas isso aqui ainda não acabou, tá? Só para constar. Quando nós acabarmos, a gente pode sair mais cedo, mas vocês ainda estão na formatação. Eu ainda vou querer mais um pulinho do gato. O último pulinho do gato é que vocês enviem essa atividade para mim, tá? Aí cada um que está com o documento aberto vai tentar fazer isso. Enviar esse arquivo para mim, tá? Pelo meu e-mail. Mas tu está pelo celular, Gabriel? O seu também não está dando certo. Só consegue 2 pouquinhos. Acho que tem um oscilado na internet. Será que não está dando... Apagar a tabela como um todo. Menino, desfaz. Apagou a tabela. Olha o trabalho colaborativo. Pronto. Ele removeu a tabela porque a tabela estava com os nomes das pessoas no canto errado. Acho que era melhor ter selecionado todo o texto e só colado do outro lado, mas não tem problema. Se já fazendo do celular vai dar dor de cabeça mesmo. Para quem não está conseguindo entrar no arquivo, vocês têm o documento do Google instalado, né, gente? Tem o programa, o documento do Google instalado? Sim? Ótimo. Mostrem para mim depois a tela do pessoal que não conseguiu entrar, batam um print da tela e mostrem para mim como é que estava aparecendo e tal, para ver se tem algum problema técnico, porque dependendo a gente pode ajustar. Agora, se for alguma coisa com conexão, com internet, fica meio mais complicado. Ó, agora refizeram a tabela, tá? E aí vocês podem ir colocando o nome de vocês nas células. Se faltar alguma célula, vocês adicionam a linha. Lembrando, o nome é na célula do lado, certo? Se está faltando alguma, adiciona uma linha a mais, beleza? Vou adicionar logo aqui uma, porque eu acho que tem mais gente. Pronto, ó, adicionei mais uma linha, digitando na célula dos outros. É melhor sobrar do que faltar. Vou adicionar mais uma e aí vocês podem remover depois. Beleza? Como eu falei, ó, quem disse que não estava conseguindo entrar pelo editor de texto, manda um print para mim de como é que estava a tela, tá? Depois bate um print, manda para o privado do tio Maurício, que aí eu penso em alguma solução para dar uns ajustes aí, para a gente nas próximas atividades conseguir fazer tranquilamente. Mas deixa eu ser brother aqui. Que 2 pessoas reportaram para mim que estavam tendo esse problema. Então eu vou dar um jeito aqui, porque eles colocaram um e-mail e é problema técnico. O problema técnico aí já não é mais comigo. Pronto. O restante, eu tenho 1, 2, 3, 4. Sim, bonitão, bonitões e bonitonas. Cadê a numeração aqui, hein? Cadê a numeração? Hein?
Tá faltando não numeração aí, seus gaiatos? Numeração do quê? Só a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver quantos estavam online no documento. Tive no máximo aqui 7 pessoas, mas é porque os outros 2 tiveram problemas técnicos no celular. Não tem outra coisa não. Ó, outra coisa, ó. Em alguns editores de texto eu tenho a opção de clicar com o botão direito na tabela e de ajustar a tabela em si para aumentar ou diminuir o tamanho das células, porque algumas células têm muito mais espaço do que as outras precisam, tá bom? Nós não temos essa opção aqui, então, opa, meu mouse está horroroso. Vou trocar já. Eu só realizo aqui um ajuste, porque essa opção de largura ideal não existe. Se vocês querem colocar uma cozinha aqui na tabela depois, fiquem à vontade. Acho que tem uma linha aqui, ou uma espaço a mais. Queridos, agora o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão clicar em arquivo, quem tem a opção. Primeiro deixa eu ver se isso aqui é possível pelo celular, porque se não for, não tem problema. Compartilhar e exportar. Deixa eu ver se aqui, se você tela do meu celular, compartilhar de link, enviar uma cópia. Deixa eu ver se tem. Eu quero que tenha a opção fácil de enviar por e-mail no celular, porque se não tiver, eu não vou cobrar essa parte da atividade. Agora, se tiver, eu vou cobrar. Não, só tem a opção de compartilhar e exportar. Dá para fazer a mesma coisa, mas não é necessariamente a mesma coisa, tá? Porque eu ia pedir para vocês enviarem esse e-mail para mim através da opção arquivo, e-mail, enviar como anexo. Tem como fazer, mas seria enviando uma cópia. Eu teria que abrir esse arquivo já no meu editor de texto do Google, então não seria a mesma coisa. E porventura de não ser a mesma coisa, só dá para fazer a mesma coisa, mas não ser, então eu não vou cobrar essa parte da atividade, certo? Porque quem está pelo celular não conseguiria fazer. E desde o começo da nossa administração, o que eu tenho pedido para vocês? Tenho pedido atividades que quem está pelo celular e quem está pelo computador consigam fazer, porque é o meu intuito, é ser democrático, é cobrar coisas que vocês consigam fazer, tá? Não adianta nada eu passar uma atividade aqui no Word, para vocês me responderem só pelo Word, sendo que tem gente que não tem computador, sendo que tem gente que tem computador e não tem o Word, sendo que tem gente que não tem internet, sendo que a gente só usa celular. Então, eu sempre passei o Google Documentos por causa disso, e também porque é muito mais simples de vocês me responderem as coisas e de vocês trabalharem em equipe como vocês estão fazendo. Ao primeiro momento que a gente teve uma atividade assim, vocês se embanaram um pouquinho, mas conseguiram fazer. Nesse, foi tranquilão, a gente terminou até bem mais cedo do que eu imaginava. Então, parabéns para vocês, tá? Salva de palmas, o famoso clap, clap, clap no chat. Parabéns para vocês porque vocês conseguiram tranquilamente, tá? Próxima aula, queridos, a gente já começa documentos padrão. A gente vai ter as nossas declarações, a gente vai ter os nossos memorandos, os nossos ofícios, tá? A gente vai criar, editar e também ajustar essas informações, esses tipos de documento para vocês aprenderem como é que faz e não saírem no mercado de trabalho adentro, sendo pedidos, solicitados que façam esse tipo de arquivo sem saber. Então a gente vai aprender alguns desses na aula que vem. Como é que vai funcionar, tio Maurício? No lugar do tio Maurício ficar passando teoria e explicando informações, vocês vão fazer na prática a criação desses documentos, aplicando as informações que a gente aprendeu aqui no decorrer das aulas anteriores. Essas pequenas oficinas vão permear e vão ajustar vocês para quando eu pedir a opção de currículo, seja só uma opção que a gente vai criar a formatação e entender qual a formatação do currículo, mas o trabalho em si vai ser só as informações, tá? Então, obrigado para vocês que participaram, que ajustaram esse nosso documento, que trabalharam nisso, que fizeram acontecer nossa atividade. Deu certo agora, Samira? Olha aí, demorou um pouquinho, mas já deu certo. Eu já tomei a liberdade de colocar o teu nome aqui no final do documento, porque tu estava coloquei meu sobrenome. Pronto, já fez a participação. Porque tu estava com um problema técnico em si, e aí... Isso aqui é uma linha? Tem uma linha no teu nome, Mário Regis. Eu acho que é uma linha.
Mas enfim, agora eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês chamado no chat, que é aquele nosso maroto momento, chamadinha. E preparem-se aí para as próximas 2 aulas com oficinas de documento padrão, encerrando com oficina de currículo. Vamos fazer um acordo aqui. Vocês não são muito fãs de vir à aula presencial. Isso o tio Maurício já notou. Mas, para aula de currículo, eu quero que vocês venham no presencial. A não ser que você tenha algum problema, algum motivo muito forte para não vir no presencial. Se for questão de saúde, se for questão de trabalho, eu entendo, tá? Mas se não for, eu quero que na aula de currículo vocês estejam aqui para eu explicar como é que vocês vão fazer. Provavelmente vai ser ou na quinta que vem, ou na segunda passando essa na outra, porque na próxima segunda-feira não tem aula. Aliás, vocês têm aula na terça e na sexta, né? Ô, glória. Então, provavelmente na sexta que vem, passando a dessa semana na próxima. Aí a gente faz nossa oficina de currículo, tá? Se não for, vai ser na terça, mas eu aviso uma aula antes, beleza? Aí eu vou pedir para vocês virem no presencial. Por quê? Porque eu posso falar das formatações aqui, e vocês vão entender como é que faz a formatação do currículo. Mas eu não vou poder dizer quais são as informações importantes se vocês estão em casa, belíssimos, sem esses arquivos ou sem estar do meu lado. Então, quando for a aula, quando for na próxima aula em si, quando a aula de currículo for a próxima, ainda não vai ser nessa, mas quando for eu vou avisar, eu também vou pedir para vocês trazerem algumas documentações que vocês podem precisar utilizar. Certificados, que vocês precisam da data, pelo menos, ou coisas assim, para que vocês coloquem no currículo de vocês já para estar no ponto só de imprimir e enviar. Beleza? Vamos fazer esse acordo? Quem está fazendo esse acordo comigo diz fechamento aí no chat. Fechamento com o tio Maurício. Pronto. Então, a gente vai ter finalmente uma aula com gente no presencial. Tá? Queridos, pois então, estamos encerrando aqui nosso encontro. Vou encerrar a gravação, tá? Daqui o nosso maroto stop